LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, sejam bem-vindos a mais uma Quinta-feira com o Esgoda, um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta do agronegócio, de tecnologias diversas ligadas a vendas, a marketing, a insumos e, de um modo geral, né, um aprendizado atrás do outro. E hoje vamos estar falando aqui com o nosso amigo Marcos Ferronato, que hoje mora em Palotina, e é um outro ícone do mercado, um pouco diferente do nosso, moçada, que é mais agrônomo de campo, correr atrás e tal. E o Marcos, ele é ligado mais a tecnologias, né? Formado em ciência da computação e administração, é um especialista, né, em tecnologias, né? Fez especialização em tecnologia, engenharia de petróleo, fez mestrado em engenharia de software e doutorado em engenharia agrícola. E desenvolveu uma ferramenta muito top para o mercado, que nós vamos estar falando sobre ela hoje. Para nós, que somos agrônomos aqui, estamos no dia a dia, uma ferramenta fundamental para o uso e vai ser bastante interessante que você fique ligado no canal do YouTube do Esgoda, escuta essa entrevista aí, né? Deixa seu joinha lá. Marcos Ferronato, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Muito obrigado, Esgoda. É um prazer estar aí para a gente falar desses assuntos tão necessários aí nesses novos tempos, né? Tá certo. Marcos, me diga uma coisa, cara. Você hoje está com que idade, cara? Eu estou com 58. 50 aí? 8. 58, cara. Estamos quase juntos. Eu tô com 62 aí, né? E você com 58 continua inventando coisas aí, né? Me conte, Marcos, você é natural da onde, cara? Onde é que você nasceu, homem? Eu nasci no Rio de Janeiro, aí com 7 anos a família veio para Capanema, aqui no interior do Paraná. Conheço. Isso, então. E aí moramos ali, depois em Cascavel e aqui em Palotina. Faz quantos A anos você está em gente, Palotina? a gente chegou aqui em 82. Puxa, tá mais tempo que eu em Palotina, cara. Eu Chegamos em cheguei aí, foi 82. acho que em 87, cara, que eu cheguei aí, né? Eu falo cheguei aí, moçada, que hoje eu não tô aí, tô nas minhas andanças aí, hoje eu tô em Curitiba, né? E aí, Marcos, você resolveu fazer ciências da computação com que idade? Era novinho ainda ou já fez esse curso com um pouco mais de idade? Eu fiz o segundo grau técnico em edificações, em Certo, Cascavel. A gente estava certo, morando lá. E, e aí, todo, todo final de ano, né, no terceiro ano, chegou ali em setembro, mais ou menos, certo. as faculdades começam a visitar as escolas de último ano de segundo grau, né? No nosso caso, ensino técnico, para falar dos cursos e tal. E aí foi uma unidade falar lá para a gente de um curso novo, isso era em 82, né? Final de 82. Um Certo. curso novo que era processamento de dados na época, né? Hoje, o ciência da computação. E a faculdade era dentro de uma unidade militar lá no Rio de Janeiro. Você teria que ir para o Rio de Janeiro. Teria que ir para lá, morar dentro da unidade lá, tudo, né? E aí o vestibular foi feito ali em Cascavel mesmo. Certo. Aí eu fiz, passei, sem entender muito o que era aquilo ainda, né? Eu estava com 17 anos. Como todo jovem, né? A gente acaba entrando sem saber muito o que quer e ver se vai dar certo, né? Assim, eu sempre gostei muito de matemática, dessas coisas exatas, né? Tinha feito ensino técnico em edificações, um caminho natural era engenharia civil, né? Certo. Era um caminho natural. Mas acabou surgindo esse curso, e aí eu fiz o vestibular, passei e fui para lá fazer. E aí me apaixonei por tecnologia
Eu falo sempre assim, né? A gente, nessa área, a gente tem que estudar a vida inteira, né? Não para. Não... Então, assim, para quem gosta de estar frequentemente revisando, revisitando, aprendendo coisa nova, é um baita caminho, né? E Baita caminho. você se formou lá no Rio de Janeiro e foi fazer o quê, Ferronato, depois de formado? Eu fui trabalhar com tecnologia no setor bancário. Certo. E Aí lá, trabalhei basicamente, na linha de informática, TI, esse tipo isso, de coisa. desenvolvimento. Isso aí, isso aí. E Você, aí, e aí em 95 eu migrei para a área comercial de tecnologia. certo. O que que quer dizer área comercial e tecnologia? Você foi vender tecnologia, Isso, exatamente. Vender tecnologia. mas era uma Uma, tecnologia que você criava e vendia por si isso. só ou era de alguma empresa? Não, tinha uma parte que era desenvolvida por nós e outra parte que era de parceiros, né? Certo. E, Que segmento era? segmento bancário e depois de petróleo e gás. Você vê, nós estamos falando em 1995, né? Qualquer pequena coisa era uma grande novidade ou não. Sim, sim. Qualquer coisa. E aí, essas mudanças elas aconteceram muito rapidamente, né? Quando você pega ali em 97, 98, que começa a internet, começa aquelas coisas. Celular, Isso, a gente embarcou nesse caminho já de cara, né? Porque são dois segmentos que consomem muita tecnologia, tanto o segmento bancário quanto o de petróleo e gás, né? Porque certo? eles sabem que sem tecnologia não vão conseguir gerir custos e gerir o negócio como precisa para ser rentável, né? E aí, cara, vem um link e um grande aprendizado que eu tive, que é assim, né? Quando você pega o segmento bancário, o segmento de petróleo e gás, e você chega com um novo modelo, uma nova tecnologia, e você mostra por A mais B, ó, isso aqui dá resultado, dá uma rentabilidade maior, reduz teu custo aqui. Essas empresas, elas adotam isso com uma ferocidade incrível, né? Com uma rapidez incrível. E, e nas propriedades agrícolas, isso não é uma verdade, né? Por que que você acha isso? Cara, eu não sei exatamente assim te dizer o porquê, mas o que eu posso te dizer, que a gente está vivendo isso no dia a dia, né? É que o modelo de gestão e operação das unidades agrícolas, e aqui vou te falar, independente de tamanho, tá? Pode ser o cara, o pequeno, o médio e o grande, a gente tem visto isso. O modelo, tanto de gestão quanto de operação, de manejo, ele é um modelo que está rodando aí há 50 anos. Mas essa nova geração que está vindo aí, né? Essa meninada que vem para tocar as lavouras, elas não têm um poder de punch, poder de derrubar para chegar no pai e falar, pai, precisamos mudar? E continua ainda um pouco reticente? O que a gente tem visto em alguns clientes nossos é assim, os mais experientes estão mudando mais fácil do que a molecada nova. Você está brincando comigo? Estou falando para você. E principalmente se se eles fizeram agronomia. Uma das coisas que a gente já identificou nesse modelo, né, que é um modelo de 50 anos que está rodando aí de manejo de calendário, de uma das coisas que a gente já identificou na academia, né, dentro das universidades, é que o curso é baseado nesse modelo, né? Então, se fala muito pouco ou quase nada
de engenharia de produção, por exemplo, né? A produção agrícola é uma fábrica a céu aberto, então deveria ter PCP, Planejamento e Controle da Produção, para que isso fosse mais rentável, com menos custo, com menos, né? E o caminho para isso seria o manejo integrado. Mas as escolas de agronomia não formam os agrônomos para fazer planejamento e controle da produção em propriedades agrícolas. Se ensina esse modelo de 50 anos, é o que está se ensinando hoje. Falar a verdade também, né, Marcos, é a dura realidade, é que a faculdade de agronomia, ela é tão ampla no seu conteúdo que quando o cara precisa ser específico, falta muito conhecimento. Você pega, por exemplo, eu na minha faculdade, eu tive 16 horas da cultura de soja, cara. Eu me considero um agrônomo de asfalto, porque nasci e me criei em Curitiba, nunca vi soja, fui lá para a faculdade em Bandeirantes, aí tive 16 horas de soja, porque eram 4 culturas num semestre, um mês de cada cultura, 4 horas aula por semana, 16 horas, né? Você sai sabendo o quê? Nada. Então, eu acho assim que o agrônomo de hoje, ele tem que se tornar um especialista em cima daquilo que ele escolheu para trabalhar. Se ele vai trabalhar com manga, se ele vai lá para Petrolina trabalhar com manga, com melão, com uva, ele tem que se tornar um especialista nisso. Se ele vai para cereais, ele tem que se tornar um especialista. E se ele vai para a área de tecnologia, como você está, também. Só que você fez um caminho contrário. Você estava na área de tecnologia e daí você foi fazer o doutorado em engenharia agrícola. Fantástico, né? Por que que você quis ir para a área agrícola? Me conte como que isso começou. Vamos lá. O meu pai era pequeno, né, pequeno produtor ali em Capanema, e eu vivia as agruras desse mercado de pequenos produtores, e a gente, quando em 2014 resolve desenvolver a tecnologia que a gente tem hoje, né, já foi para fazer essa migração, né, para sair de tecnologia pura e criar tecnologia para o agro, né, por entender que é um mercado que vai demandar muita tecnologia, né? Você já acreditava nisso desde então? Já lá em 2014, quando a gente iniciou o desenvolvimento disso, há 10 anos atrás. E aí a gente ficou 4 anos em P&D, 2 mestrados, um meu e um da Ana, que é minha sócia, para desenvolver a primeira parte da tecnologia e agora a segunda parte da tecnologia com o meu doutorado. Certo. Essa primeira parte da tecnologia, a gente vai trabalhar bastante isso, conversar bastante, porque eu acho que a tua ferramenta ela é fantástica e a gente tem que explorar isso. Você começou pensando no quê? Eu tenho que criar o quê? Uma das coisas, né, que foi a base para o que a gente desenvolveu foi o manejo integrado, desde a parte de solos até praga, doença e daninhos, né, um contexto mais amplo de manejo integrado e de, e de manejo mais sustentável, né? Essa Ok? foi a base que a gente usou. Para ser mais assertivo, né, na recomendação ou para basicamente também facilitar a vida do agrônomo de campo e do agricultor? Qual foi o pensamento inicial? Os dois caminhos, tá? Os dois. Assim, o que a gente tem ouvido muito, isso já faz um tempo que a gente tem ouvido, ah, não está rentável, eu produzo 180 sacas por alqueire, mas estou gastando 120, o preço cai, o preço da commodity cai, e aí não paga nem os custos. Faz tempo que isso está sendo falado, né? E aí, assim, na minha cabeça,
para resolver isso, você precisa mudar a forma. Não adianta fazer a mesma coisa e querer resultado diferente, né? Não vai ter resultado diferente se eu estou fazendo a mesma coisa. E aí a gente vai desenvolver a tecnologia para trazer isso, mais sustentabilidade, mais facilidade, um plano de manejo mais assertivo, para que essas propriedades possam, a partir do uso do manejo integrado e de tecnologias associadas a ele, serem mais rentáveis efetivamente. Mas isso requer essa mudança, requer mudar o paradigma de manejo. Não adianta querer um resultado diferente e continuar fazendo manejo de calendário como há 50 anos atrás, né? Ok. E a primeira tecnologia que você quis colocar dentro do teu software foi ligada à fertilidade, foi ligada à praga, foi ligada a daninhas? Como começou? Começou com solos. Esse sensor aqui, ó, é um Uhum. sensor de condutividade elétrica portátil que substitui a análise tradicional de solos. Então, a gente gera mapas da real disponibilidade dos nutrientes de forma muito mais assertiva, muito mais precisa, muito mais rápido, e ele entrega análise química e física de solo. Então, Como chama o teu software? hoje a gente tem ele em dois pilares, né? O Network Solos e o Network Lavoura. Ok. O Solos é com o sensor e Lavoura é por imagem. Então, a gente ficou de 2014 até final de janeiro de 14 a final de 2015 desenvolvendo a parte de solos. E Tá. aí, 16 e 17, a parte de lavoura. Deixa eu entender. Então, para o público que nos escuta entender um pouco melhor, quando você fala do network de solos, esse aparelho, como chama o aparelho? Sensor de solos da Network, não tem um nome. O sensor de solo seu, você crava ele a uma certa profundidade, né, que você queira que ele te diga, de 0 a 20 ou 20 a 40, e ele vai te dar quais são os níveis, né, de cada nutriente lá dentro de algum espectro, certo? Da real disponibilidade, não é concentração. É quanto Ah, está disponível para a planta usar. por exemplo, o fósforo remanescente ele não vai pegar, vai pegar o disponível, Isso, exatamente. É por isso que a gente mede o MELIS, né? certo? E você acredita, por exemplo, num grid de quanto você trabalha para você ter uma certa confiabilidade? Essa era uma grande preocupação nossa, né? Porque a gente, quando foi olhar para o que estava sendo feito em agricultura de precisão na época, e até hoje se mantém, né? As pessoas, para baratear o custo dessas análises, acabam fazendo grids maiores, né? Quando você faz isso, você automaticamente impõe ao modelo uma margem de erro maior, né? Quanto maior o teu grid, maior a tua margem de erro. Você tá impondo ao modelo uma margem de erro em função disso. E isso era uma grande preocupação nossa. Então, a gente trilhou um outro caminho. Como é que a gente determina os pontos onde o sensor vai ser enterrado? Tem um algoritmo, né, que nós desenvolvemos na plataforma, que a partir da altimetria do talhão, do relevo e do tipo de solo padrão, ele faz a distribuição de pontos. Basicamente assim, ó, quanto mais plano e mais argiloso, menos pontos eu preciso. Quanto mais relevo acidentado e mais arenoso, mais pontos eu vou ter lá. E aí, a partir desses pontos, o que a gente fez, né? A gente cria uma malha, né, ligando cada ponto a todos os outros. Então, fica uma malha em 100% do talhão, né? Então, a gente tem lá
uma frequência para cada nutriente, e aí eu tenho uma malha para cada nutriente em cima de 100% da área. Depois, a gente aplica em cima dessa malha de funções, né? Cada ligação entre um ponto e outro é uma função que representa a variação da medição entre eles. Ok. Né? E aí a gente aplica sobre essa malha grids de 1 metro por 1 metro. Dentro de cada quadradinho desse de 1 metro por 1 metro, a gente tem pedaços dessas funções que passam ali dentro. Certo. Ou seja, a gente tem um sistema de equações dentro de cada grid de 1 metro por 1 metro. A gente resolve esse sistema de equações e o software de IA que a gente desenvolveu vai buscar na modelagem prévia qual é a correlação entre aquela medição naquele 1 metro por 1 metro de real disponibilidade no modelo que está previamente feito de correlações. Então, o software de IA identifica, né, depois do mapa pronto, 1 metro por 1 metro. Essa é a precisão do que a gente entrega. Entendi. E para você buscar toda essa tecnologia que você não é agrônomo, você buscou apoio ou você mesmo estudou? Durante o mestrado, eu fiz muita pesquisa. A gente fez um projeto de fomento, não, 3, na verdade, com o Embrapi e com o Sebrae, para levantar dinheiro, para contratar consultores em solos, em fisiologia da planta. Né? A gente contratou doutores em solo, em fisiologia da planta, para nos dar consultoria para a parte de modelagem, que era a parte mais complexa da história, né? Modelar os padrões matemáticos de cada coisa disso. Depois vieram as correlações e depois o software de IA para identificar isso tudo, né? Mas nesse processo base da modelagem, nós usamos esses fomentos para contratar os doutores em solo e fisiologia da planta para nos auxiliar nessa modelagem. Entendi. E qual o grau de confiabilidade que você dá hoje quando comparado uma análise de solo pelo teu sensor de solo, NetWord, AgroNetWord, comparado com uma análise de solo de laboratório? A margem de erro máxima vai ser de 5%. Ok. Desde que seja um laboratório, né? Porque a gente já viu coisas aí pelo país De outro planeta. de outro planeta. Então, sendo um laboratório, Confiável. a margem de erro máxima vai ser de 5%. Ok. Ferronato, me diga uma coisa, por exemplo, aí você, com esses algoritmos, você determinou que está disponível e tal, e você também já faz a recomendação embasado no que a cultura vai extrair, embasado no que ela deixou dos restos culturais e adjacências? Uma coisa que a gente entende como modelo de negócio é que a gente para um passo antes da atuação do engenheiro agrônomo. Nós somos uma ferramenta para que ele possa fazer um plano de fertilidade, um plano de manejo de lavoura com mais informações. Então, a gente não vai ter na nossa tecnologia uma machine learning, por exemplo, para fazer recomendação. A gente não vai fazer isso porque a gente não acredita nisso. Perfeito. Nós somos a tomografia computadorizada que o médico tem para dar um diagnóstico muito mais assertivo e menos invasivo. Nós somos isso para o engenheiro agrônomo. E aí, dentro da plataforma, ele tem simuladores que ele pode usar, acessar os mapas, fazer as simulações para fazer um plano de fertilidade, um plano de manejo muito mais assertivo e de uma forma muito mais consistente. Né? Mas
a gente para um passo antes da atuação deles. Aonde você já está trabalhando com o sistema de fertilidade já em alguma empresa, alguma cooperativa? Em quem que você está trabalhando já mais forte? Hoje a gente atende a Copagril, né? Nós temos um contrato com a Copagril, ela nos repassa para os agricultores. Ok. E mesmo a gente tendo ficado lá 4 safras para ser validados por eles antes de entrar comercialmente, a gente está agora indo para a 5ª safra comercial com eles, mas antes a gente ficou 4 safras em validação. Mesmo assim, a mudança é uma coisa lenta, né? Ela não é uma coisa rápida. Novamente, aquilo. O modelo implantado é um modelo de 50 anos atrás. Você chegar com uma coisa nova, com uma alteração de modelo, mesmo que isso seja tudo baseado no que a Embrapa desenvolveu, tá? Tá tudo validado pela Embrapa. Ok. A gente só criou a tecnologia que faz isso de uma forma muito mais escalável e muito mais simples para o agrônomo. Mas, mesmo assim, essa mudança ela é uma mudança Demorada. lenta, isso. Então, a Copagril, a Klabin, outras empresas que a gente presta serviço, tanto em lavoura, floresta e solo, né? E os agricultores direto, né? Hoje a gente roda aí 4, 5 mil hectares de agricultores diretos e mais essas empresas. Olha, o que me chamou também bastante atenção quando eu fui conversar contigo aí em Palotina foi na identificação aí da parte de sanidade, das doenças na cultura do soja, né? Então, o que você desenvolveu aí foi basicamente único, né? Porque você não analisa a praga, não analisa a doença, você analisa o que a cultura expressa fisiologicamente para dizer o que ela está sendo atacada, é isso? Fala um Isso. pouco para o nosso público sobre isso, Ferronato. Como é que se desenvolveu isso? Até onde você puder falar, logicamente, né? Não tem problema. O que acontece, né? Quando a gente, né, iniciou o desenvolvimento, a gente foi olhar o que tinha no mercado aí, né? Certo, E 100% do mercado estava usando índices de vegetação, como é o NDVI, por exemplo, né? Um dos índices. E o que a gente percebeu quando foi olhar para esses mapas? O índice de vegetação, né? Todos os índices, ele gera informação do que já aconteceu. certo. Ou seja, a bola já está no fundo do gol. Aconteceu um problema aqui. O que foi, não sei. Só sei que aconteceu um problema. E aí eu falei, cara, isso está muito embasado no modelo de 50 anos atrás, né, cara? Que é olhar para trás nas coisas e não faz sentido mais isso. E aí a gente foi na Embrapa, conversou com eles sobre manejo integrado e aí abriu uma porta gigante para a gente, né? O cara faz a identificação manual por batida de pano ou por armadilha, né? Ou seja, por amostragem. E aí a gente viu, bom, esse aqui é um caminho, mas se eu pego um talhão de 50 hectares e faço lá 10 pontos de amostragem, que é muito pelo que a gente vê aí em campo já, não chega nem perto disso, mas a margem de erro é muito grande, né? E aí a gente foi para a academia, né, para os estudos que estavam sendo feitos na fronteira do conhecimento de fitossanidade, e a gente se deparou com estudos em fisiologia da planta. E aí eu falei, esse é um caminho para ser preditivo, ou seja, identificar os agentes causadores de dano antes do dano. E aí a gente contrata esses doutores em fisiologia da planta que estavam publicando coisas, estudando coisas nessa fronteira do conhecimento, né?
E aí a gente desenvolve modelos que conseguem, através da fisiologia da planta, identificar de forma preditiva esses agentes causadores de dano, pragas, doenças, né? Não importa aí se a praga ou a doença está em cima, no meio ou no bacheiro, a gente consegue identificar isso através da fisiologia da planta. Dando um overview, assim, né, a gente tem ali de 13 a 17 características fisiológicas da planta que a gente modelou para cada cultura, para cada estágio, né, para cada nível de incidência de chuva, de radiação solar. Então, entra uma série de fatores envolvidos aí nessa identificação para que os mapas tenham essa assertividade que a gente tem aí, uma margem máxima de erro de 5%, e resolvendo o problema dos pontos de amostragem. O que a gente faz é em 100% da área, né? Porque é feito voo sobre todo o talhão. Então, acaba o problema da amostragem, né? Hoje, fazer manejo integrado com amostragem é um risco muito alto, muito alto. E é por isso que hoje 3%, 4% do mercado usa manejo integrado. Entendi. E assim, isso, para falar a verdade, dá uma trabalheira desgraçada para você identificar todos, né, essas mudanças morfológicas, fisiológicas, né, na cultura, para você dizer para mim é o seguinte: lá o que está atacando agora é ferrugem asiática, ou é cercóspora. Você consegue tudo isso? Isso, exatamente. O grande trabalho, a gente separou ele em três partes. O modelo matemático com esses padrões, né? As correlações geoestatísticas e depois o software de IA que reconhece isso dentro da área monitorada. Então, é bastante complexo, mas a gente separou isso em três partes para garantir o quê? Eu faço monitoramento hoje, né, amanhã os mapas já estão na plataforma, que é para dar tempo do cara agir de forma preditiva, né, antes do dano, Certo. e Mas, abandonar esse famigerado manejo de calendário. mas quem que faz o voo de drone? É você ou é o agrônomo da cooperativa, por exemplo? Nós temos três modelos hoje. Nós temos modelos onde a minha equipe vai lá e faz o voo. Nós temos modelos onde o agricultor mesmo tem o drone e ele mesmo faz o voo. E nós temos modelo onde o prestador de serviço faz o voo lá, a cooperativa. Esse Então a gente tem. drone, esse drone ele é muito mais caro do que um drone comum? Quanto custa um drone desse? Se eu fosse tocar 1.000 hectares de lavoura, quantos drones eu precisaria? Um só? Que valor tem esse drone? Então, vamos lá. A característica principal que esse drone tem que ter ele tem que georreferenciar a foto em tempo de voo. Ele não pode fazer pós-processamento de georreferenciamento, porque senão cai muito a assertividade, né? Então, essa é uma característica. Quando a gente está falando de talhões pequenos, eu posso usar um drone pequeno que tenha essa característica. Um Phantom, um Mavic, alguma coisa assim, em talhões pequenos. Quando a gente fala de áreas de 100 hectares para cima, aí é importante ter um drone de asa fixa que vai te dar uma produtividade maior. E aí esses drones variam aí de 120 a 150 mil cada drone desse. Ok. E esse drone também pode ser usado para aplicar o defensivo? Não, né? Não, não. O drone de aplicação, ele é um outro contexto, né? Por exemplo, esse nosso drone, ele tem uma autonomia de 40 minutos de voo fazendo monitoramento, né?
E Em um 40 drone de minutos ele monitora uma área padrão de quantos hectares? 200 hectares. Ok, é 200 rápido, hectares. é É. rápido. Ele voa a 120 metros de altura, né, que é o teto permitido pela ANAC. A gente só faz voos dentro dessa legislação e desses limites, né? Mas é muito mais produtivo, né? Me diga uma coisa, você acredita, porque você falou que a gente está basicamente, em grande parte, em agricultura de 50 anos atrás. Quantos anos nós vamos levar para que o drone esteja em pelo menos 50%, olha o que eu vou falar, dos 20% que faz 80% da área produtiva do Brasil? Vamos dizer, os grandes agricultores, Cerrado Drones de Brasileiro, a massa, aplicação juntando os dois ou negócios, a aos gente dois. tendo, né, a tecnologia que o Ferronato desenvolveu, dizendo está na hora de aplicar, e ele mesmo com o drone entrando aplicando. Quanto tempo nós vamos levar, na tua ideia? Essa é uma pergunta difícil. Assim, ó, na minha cabeça, a, a resposta para isso está muito associada ao seguinte, né? O quanto esses agricultores querem aumentar a sua rentabilidade. O quanto isso é necessário. Quanto mais isso for necessário, mais rápida vai ser essa mudança. O Cinco grande, anos? cara, quando a gente iniciou lá em 2014, eu cravei que era 5 anos. Já fizeram 10 e não chega nem a 5% do total de área. Vou te fazer um comparativo aqui, tá? Plantio direto e manejo integrado. O plantio direto, ele foi desenvolvido há o quê? Há 40 anos atrás, mais ou menos, 45 anos atrás, e em 15 anos já estava em 90% das propriedades. A adoção foi muito rápida. O manejo integrado já está aí com seus 30 anos de desenvolvimento pela Embrapa, 25, 30 anos, e 5% no máximo das propriedades estão usando o manejo integrado. As duas tecnologias desenvolvidas por pesquisa da Embrapa, né, baseado em pesquisas da Embrapa. O que mudou de uma para outra? O quanto a indústria de equipamentos incentivou e investiu na mudança para plantio direto. O que a gente não vê no manejo integrado. A indústria que poderia incentivar essa mudança, ela não tá pondo foco nisso agora, né? Então, assim, é uma mudança hoje de formiguinha mesmo. É claro que em momentos de crise, como o que a gente está vivendo agora no Mato Grosso, ou o cara muda, ou ele não aguenta mais uma safra, né? Perfeito. Ele obrigatoriamente vai ter que ser mais rentável. Ele vai ter que mudar. Pode ser que esse seja um gatilho que acelere isso, né? Entendi. Mas o que fez o plantio direto ser tão adotado e o manejo integrado não, é uma indústria forte que desse apoio a esse tipo de coisa que a gente não tem no manejo integrado e teve no plantio direto. Ok. Nós estamos aí com mais de 40 minutos de conversa, e a gente normalmente conversa 50 minutos, uma hora, e eu quero entrar num assunto interessantíssimo que você já vem desenvolvendo há um certo tempo e que no mundo inteiro se fala disso atualmente. Crédito de carbono. Fala para mim, meu amigo Ferronato,
Que trem é esse que se inventou agora também? Porque você já tem uma tecnologia fantástica em relação a fertilizantes, pragas, doenças, manejo integrado, e agora você está em busca de um retorno para o agricultor no crédito de carbono. Como funciona isso? Dando um histórico disso, né, a gente vem, no decorrer do tempo, tentando criar mecanismos de mudança para manejo integrado. Então, a gente tem uma parceria com uma seguradora que dá de 15% a 20% de desconto para quem usa a nossa tecnologia. O governo liberou o Plano Safra agora com 0,5 ponto percentual de desconto no juro para quem usa tecnologia como a nossa. Tem um certificado de rastreabilidade e originação dos grãos. E aí, em 2021, eu tive o primeiro contato com o projeto de lei de crédito de carbono, na época, o projeto de lei ainda, e eu vi que tinha muita sinergia com o que a gente fazia, né? Todas as informações, o que a lei de crédito exige, basicamente, você pega as 3 leis mais maduras hoje, do ponto de vista de adequação com a Agenda 2030, com o Protocolo de Paris, né, com o Acordo de Paris, são as leis da União Europeia, do Reino Unido e a brasileira. Elas estão muito em conformidade com essas metas da Agenda 2030. E aí a gente foi olhar para essas 3 legislações e viu que as 3 têm 2 pontos em comum. Uma, crédito de carbono, para ser válido, ele tem que ter rastreabilidade, ou seja, eu preciso sair do crédito e chegar lá na origem onde se gerou isso. E esse crédito tem que ser resultado de balanço de carbono. Não posso mais ter crédito só do carbono retido. Eu preciso medir o carbono emitido. Eu preciso ter um inventário de carbono. Se ele está com o tratorzão ligado lá, ele está emitindo e tem que descontar do crédito dele. Isso aí. E aí a gente foi olhar para a nossa tecnologia e a gente viu uma que a gente já mede, por exemplo, com o sensor do solo, o carbono retido lá no solo. Né? Então eu já consigo entregar por medição, conforme a lei exige, quanto é que tem lá de carbono. A mesma coisa quando eu monitoro por imagem. Quanto de carbono tem na lavoura e na floresta. A gente mede pela imagem e diz, ó, a gente tem modelos aí, né? E aí, fazendo um adendo aqui, o resultado disso é o resultado do meu doutorado, é a fase 2 da tecnologia, né? Que é a parte do carbono. Então, a gente já tinha como medir isso efetivamente e garantir rastreabilidade. Faltava a parte de garantir a imutabilidade disso. Aí a gente fez através de blockchain, tem uma rede blockchain na nossa plataforma, todos os monitoramentos viram token, o conjunto de tokens vira o token de carbono retido. E para fazer balanço, aí a nossa tecnologia hoje, ela já integra, por exemplo, com as plataformas da John Deere, da Stara, e a gente consegue capturar a telemetria das máquinas, dessas 2 fábricas, e medir exatamente quanto que se gerou de carbono nas operações para poder fazer o balanço. Para os equipamentos que não estão nessas plataformas, nós criamos um mecanismo dentro da nossa plataforma que faz isso com o auxílio do agricultor e das pessoas que estão no dia a dia do manejo. Né? Então, isso... E aí a gente passou a ter o quê? Rastreabilidade e imutabilidade e o balanço. Então, o token de crédito que a gente gera lá na nossa plataforma para ser comercializado dentro da plataforma, ele está ligado a toda a rede de monitoramento que garante que aquele crédito é um crédito real, né?
que a gente, infelizmente, teve no mercado aí problemas com esse modelo de autodeclaração, gerando crédito em áreas devolutas, gerando crédito em área que não era do agricultor, gerando crédito sem balanço de carbono. Então, a gente resolveu esse problema e criou uma metodologia e um modelo muito seguro para crédito de carbono. Mesmo que as propriedades agrícolas estejam no mercado voluntário, né, elas não estão no mercado regulado, a lei, né, excluiu as propriedades agrícolas do mercado regulado, mas a lei diz o seguinte: as empresas do mercado regulado, para comprar crédito, mesmo que do mercado voluntário, o crédito, ele obrigatoriamente ele tem que ser resultado de balanço de carbono e obrigatoriamente ele tem que ser rastreável, auditável e imutável. Então, isso a gente fez de uma forma muito segura e transparente. Então, é um Entendi. modelo. Você já está conseguindo operacionalizar o crédito de carbono em alguma propriedade ou isso ainda está embrionário? Não, a gente rodou por algumas safras durante a pesquisa, fez a primeira venda de crédito há uns 8 meses atrás, mais ou menos, tudo manual ainda, né? E agora, a primeira venda dentro da plataforma, dentro do modelo de expansão, acontece agora em março. A gente vai ter mais ou menos 30 mil créditos lá para comercializar. Porque você, na verdade, presta o serviço e também é quem negocia o crédito para eles. Tem a disponibilidade, tem uma plataforma que deixa o crédito disponível para quem quiser comprar. E a gente faz todo o desenvolvimento do projeto, registro, validação, acreditação, isso fica tudo por nossa conta. Entendi. O agricultor, pelo simples fato de contratar nossa tecnologia, ele recebe o crédito lá na ponta. Hoje, no Brasil, você acredita que um crédito de carbono, você acredita não, você já sabe, né? Um crédito de carbono custa quanto para quem quer comprar um crédito? Alguém que está precisando comprar crédito de carbono para diminuir o passivo dele. Tá? A gente tem que separar por tipo de crédito, né? Hum. Esse crédito gerado por autodeclaração, sem balanço, sem rastreabilidade, Esse já não tem muito valor. não, ele está ali na faixa de US$ 10, né, o crédito. O nosso iniciou a US$ 20 na plataforma, porque é um crédito infinitamente mais seguro e lastreável e verificável, né? Então a gente iniciou a venda a US$ 20. Lá fora está se negociando a 55, Entendi. mas a gente teve esse problema todo aí que fez o preço cair, né? Ok, US$ 20 não é o que o agricultor recebe, US$ 20 é o que você vende aqui porque você também tem que ganhar, né? Isso, a gente Não rentabiliza, ele fica vem. mais ou menos com a metade do crédito. Ok, Mas não tem custo nenhum, né? A gente faz todo o projeto, registro, esses 50% que ele recebe é limpinho no final das contas, pelo simples fato de contratar a tecnologia para manejo integrado. quando você está fazendo a tecnologia de manejo integrado, ao mesmo tempo você consegue fazer a rastreabilidade toda? Isso, No exatamente. mesmo voo. No mesmo voo, tudo já é feito. Foi É, essa sinergia que nos trouxe a segurança que a gente tem no nosso crédito, né? ok. Olha, Feonato, é algo fantástico, né? E o que precisa é uma grande empresa dessa emplacar isso aí, né? Porque se você analisar que, porra, há 35 anos atrás, né? 37 anos atrás, eu fazia monitoramento no trigo para identificar o índice de infecção de doenças como eumintoesporiose e companhia limitada, e tinha um aparelho chamado termohigromolhógrafo.
os que foram das antigas da Ciba Geiger aqui agora vão chegar a chorar que trabalharam com trigo de saudade. E lá era como a gente tivesse, Ferronato, um eletrocardiograma que ia marcando, né, quantas horas o trigo passou molhado, né? E aqui temperatura, porque determinada hora de molhamento, lá, não me lembro se era 48 horas, quantas horas eram para a omidosporiose, que era a principal doença, a uma temperatura lá de 24 a 28 graus, não me lembro também a temperatura, você tinha o fungo inoculando, né? E aí é o que você falou, de ser preditivo e você atacar antes do problema exteriorizar uma doença, causando a necrose que vai diminuir a sua fotossíntese. Então, era um trabalho fantástico. E agora você está apresentando para nós um trabalho mais fantástico ainda, mais simples. E tem uma coisa importante nessa identificação, que é o seguinte, né? Quanto mais saudável a planta está, vamos imaginar lá um solo que o cara fez cobertura no vazio, não deixou a terra limpa, um solo em que está descompactado, um solo com uma boa relação entre os nutrientes, essa planta fica mais saudável, né? E às vezes a presença do agente causador de dano, o percevejo, a ferrugem, a trips, a cigarrinha, seja lá o que for, não causa dano na planta. Isso a gente tem visto em alguns agricultores, que a gente sabe que os solos estão mais saudáveis, gera o mapa e a gente mostra lá, ó, essa planta aqui não está reagindo à presença do agente causador de dano, porque ele não vai causar dano a ela. Ela está num ponto tão saudável, é igual a gente, né? Se eu estou com a imunidade baixa, outras coisas acontecem. Se eu estou com a imunidade mais alta, mesmo estando presente, esses agentes não causam dano. Isso é um negócio fantástico, a gente tem visto. E, claro, quanto mais saudável a planta, mais carbono ela retém, mais carbono o solo retém, o solo da floresta e assim por diante. Sabe, uma coisa que também me chamou muito a atenção quando conversei com você a primeira vez, que nós não estamos falando aqui, é a identificação da erva daninha, mas eu não vou falar nem na erva daninha em si, eu vou falar na cobertura diária que essa erva daninha está trazendo ao solo, né? E aí a gente consegue ver pelas coberturas diárias, seja na pastagem, né? Imagine cobertura de erva daninha na pastagem, quanto que você está perdendo de matéria seca nessa pastagem para viabilizar a aplicação de herbicida. Na parte de erva daninha dentro das culturas aí, né? Quanto que você está tendo de mato competição aí, quanto que você está perdendo, é algo fantástico que viabiliza a aplicação de tudo, né? Isso, e o agricultor consegue ter uma visão assim, olha, o meu manejo pré-emergente não está funcionando como deveria. As plantas continuam lá. E aí ele começa a ver que a coisa está no solo, na verdade, né? Um solo mais pobre e menos equilibrado é um ambiente propício para essa aparição de plantas daninhas, né? Então, esse conjunto todo é que traz essa rentabilidade maior que a gente falou. É. Perfeito. Estamos chegando a 1 hora de bate-papo. Passou muito rápido a nossa conversa. Assunto bom, passa rápido. Passa rápido. Eu queria que você deixasse aqui, Ferronato, um recado final para esse jovem, para esse agricultor que está nos escutando, né, para que ele comece a pensar em aderir às novas tecnologias, independente de ser network ou não, mas que ele use tecnologia. Deixa um recado para essa galera aí. Uma das coisas mais importantes nesse segmento é a mudança para o manejo integrado. Essa é a base de tudo, né? Não precisa ser com a tecnologia da Network Agro.
apesar de sermos a tecnologia mais aderente para manejo integrado hoje do mercado. Mas, assim, a mudança para o manejo é que é primordial para se aumentar a rentabilidade, aumentar a sustentabilidade, para que essas propriedades agrícolas elas possam ser mais longevas, né? A relação desses agricultores com a terra ela seja mais longa, né? Não já passou da hora de se entender que tem que mudar para manejo integrado, independente de tecnologia, mas mudar para o manejo integrado. Isso é urgente, isso já passou do momento. Esse modelo de 50 anos atrás vai acabar com a rentabilidade e com as reservas desses agricultores. E aí tem algumas coisas que a gente está vendo, né? É aquela história do sapo na água fria, e aí você bota a água para esquentar e ele não sai de lá. A gente precisa que esses agricultores mudem a forma de manejo, para que eles sejam mais rentáveis, para que a produção agrícola seja mais rentável, né? Durante o doutorado agora, eu fiz uma pesquisa sobre rentabilidade das propriedades, e aí a gente chegou no seguinte: o Brasil teve, né, na sua história, 4 a 5 ciclos de agro extremamente ricos. Foi lá na borracha, no cacau, no café, na cana-de-açúcar e agora na soja, né? Os últimos 4 ciclos, antes da soja e milho, né, os últimos 4 ciclos, eles se encerraram pelo mesmo motivo. Nosso produto deixou de ser competitivo mundialmente. Outros lugares começaram a produzir a mesma coisa, mais barato que a gente. Então, se a gente não quer que daqui a 30, 40 anos se encerre o ciclo no Brasil aqui de soja e milho, a gente tem que hoje mudar a forma de manejo para esses agricultores serem mais rentáveis, para não ver a história se repetir. Perfeito. Né? Vamos em frente, né? Deixa Isso teu aí. recado final aí para o nosso ouvinte, né? Eu com certeza esse pessoal vai te contatar, né? Vai vir atrás de você, né? Eu fico à disposição, nosso site, networldagro.com.br. Lá tem todas as nossas redes sociais, tem nossos telefones, tem tudo lá para entrar em contato e a gente ajudar da melhor maneira possível. Perfeito. Estivemos aqui hoje conversando com o nosso amigo Marcos Ferronato, né? Esse idealizador de tecnologias hoje voltada para o agro, tecnologias que ajudam a agricultura a produzir mais de uma forma mais simples, de uma forma mais assertiva. Marcos, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a você, ouvinte do Agro Canal LFZ Consultoria. Deixe seu joinha, se inscreva no YouTube, o Spotify e toda quinta-feira com Esgoda. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio.